professores, coordenadores, professores e professoras. Nós vamos dar início a mais um momento formativo dentro do espaço de aula de trabalho pedagógico coletivo. Nesse momento, então, sobre a abordagem das especialistas de ciências da natureza. É uma TPC pensada para a semana de 24 a 28 e vai versar aí sobre as habilidades essenciais, o cronograma integrado do programa de recuperação e aprofundamento. E a preocupação nossa é sempre subsidiar as escolas, o professor, o coordenador, nesse momento tão importante que é a ATPC. É um momento, de fato, onde os responsáveis pela condução pedagógica da escola se preparam para que esse momento seja um momento, de fato, formativo, de reflexão, dentro da temática que está proposta. Nós estamos aí com 2 especialistas conduzindo essa TPC, que é a professora Daniela, de Biologia, que está no núcleo pedagógico, designada como, e a PCNP Patrícia, na área de ciências, né? E as duas juntas vão trabalhar nesse momento formativo, abordando as questões da pertinência da área de ciências da natureza. A minha fala é agradecer, né, o empenho, o trabalho, a construção, que é sempre muito positiva, e esperamos que esse momento, de fato, venha a contribuir com o que a escola já tem feito, já tem se proposto a fazer. Nossa intenção é aprofundar algumas questões, mas elas não se esgotam nesse momento de formação da TPC, porque é um momento, apesar de importante, mas muito pequeno. Mas as questões podem ser aprofundadas, a partir dessas outras questões virão, outros momentos virão, e aquelas que forem de maior necessidade, a escola tem liberdade para nos apontar e sugerir que a gente, então, prossiga avançando, porque o nosso compromisso é, sim, verticalizar a formação, apoiar as temáticas do currículo, nos pautarmos pelo currículo vigente e usar de forma muito necessária e competente o currículo que está posto. Nós temos um compromisso com a educação, com os nossos alunos, e o norte vai ser sempre, a partir da BNCC, não fugirmos da questão da aprendizagem dos nossos alunos. Nesse momento, a área de ciências da natureza tem um grande compromisso de, junto com vocês, abordar questões de fato que apoiem, que norteiem e que dê subsídios para fortalecimento do trabalho na unidade escolar. Eu deixo vocês, então, com as 2 PCNPs, desejando para vocês um bom trabalho, um bom momento de formação, e vamos em frente, porque esse é o nosso compromisso, esse é o nosso fazer. Eu espero que vocês possam aproveitar este momento e que esse momento, de fato, seja de grande relevância na pauta da semana, e que vocês consigam aprofundar a partir de então aquilo que já construíram, mas avançar um pouco mais em todo o trabalho, pensando sempre que o objetivo é que o nosso aluno seja melhor atendido, e por isso a gente não foge da pauta do currículo e verticaliza e aprofunda, reflete e assume o compromisso de dar para o nosso aluno sempre uma melhor possibilidade de compreensão. Obrigado a todos e espero que vocês possam, de fato, aproveitar esse momento e nesse fazer, aprimore os saberes, porque esse é um trabalho de construção conjunta. Um bom trabalho a todos vocês, e eu deixo vocês, então, com as responsáveis pela formação
nesse momento, tá bom? Passo a palavra aí para Dani ou para Patrícia. Obrigada, Samuel. Olá, professora, olá, professora. Estamos iniciando mais uma TPC do Núcleo Pedagógico, né? A nossa dirigente, a dona Geni Delmiro, os supervisores responsáveis, a Edna e a Yara, o nosso diretor, o Samuel Francisco Primo, né, que acabou de nos dar uma introdução aí muito gratificante, e eu, a PCNP de Biologia, Daniela, estou apresentando, e a PCNP de Patrícia, de Ciências também. Passo a palavra, Patrícia. Olá, professores. Sou PCNP, como apresentada, Patrícia, sou PCNP de Ciências. Esse é um momento de formação, um momento de abertura de novos caminhos, de novas ideias, e espero que seja muito valioso na vida de vocês e que seja produtivo e que seja apenas o ponto de partida para vocês poderem ir atrás, pesquisar e ver a melhor maneira de trabalhar com os alunos de vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, para começar, vamos observar os nossos objetivos, né, o objetivo da nossa TPC de hoje, revisitar a importância, né, das habilidades essenciais, entender o contexto, né, o porquê dessa priorização das habilidades aí. A gente vai voltar lá, revisitar também o roteiro formativo de Ciências da Natureza, que foi proposto agora para o segundo bimestre. Entender, né, o eixo estruturante desse roteiro formativo, que nós estamos utilizando aí dentro do programa de recuperação e aprofundamento também, e apresentar esse cronograma aí do programa Recuperação e Aprofundamento. Então, o primeiro objetivo, né, a gente entender o contexto da priorização dessas habilidades aí, o porquê, né, a gente precisa priorizar essas habilidades essenciais, por que elas são chamadas de essenciais, né? Porque observou-se que algumas habilidades, né, elas estiveram em defasagem por conta da pandemia, né? Então, com a suspensão das atividades presenciais, algumas habilidades elas não foram entendidas, né? Elas não foram completamente absorvidas pelos alunos aí, né? O tempo pedagógico, o tempo de sala de aula ele foi reduzido, né? Então, com isso, as defasagens aumentaram também, né? E é mais do que nunca, a gente precisa priorizar essas habilidades aí para que os estudantes consigam continuar essa trajetória com sucesso. Então, houve impactos negativos na aprendizagem, né? E aí houve a necessidade da gente garantir o que é essencial para os alunos, né? Para isso, a SEDUC, ela produziu um material, né, um documento curricular, que é a matriz das habilidades especiais, para que os professores, né, e os coordenadores trabalhassem em cima dessas defasagens dos alunos. Vamos lá, então. Aqui em específico, aos anos finais do ensino fundamental, que eu vou abordar só em relação às ciências. Então, nesse slide aí, ele traz um exemplo, por que focar as habilidades essenciais? Então, desde o ano passado, né, até esse ano, existe uma preocupação grande da SEDUC em relação à conquista das habilidades dos alunos, que a gente sabe que muitas coisas, né, passaram e os alunos não conseguiram aprender, né? E aí o ano se passou, novas habilidades vão ter que ser trabalhadas, e a do ano anterior, como que faz? Então aí a gente chama dessas habilidades essenciais que deveriam ter sido conquistadas, não foram. Então, além disso, o professor vai ter que, de alguma forma, através de diagnóstico, verificar e poder retrabalhar novamente, né? Reestruturar o seu plano de trabalho novamente. Então, nós trazemos aí um exemplo que é o acúmulo de defasagens da aprendizado, que é o exemplo do iceberg. No iceberg, a gente consegue ver só a ponta,
né? A gente não consegue ver tudo que tem por dentro. Então, a mesma coisa de um aluno que a gente pega, por exemplo, ali como foi citado, no 7º ano. Eu pego um aluno de 7º ano e eu vou dar sequência às habilidades de 7º ano com ele, mas será que ele conquistou as habilidades de 6º, de 5º, de 4º? Era uma questão que antes não se pensava, se dava apenas sequência. E no ano de pandemia, um ano atípico, a nossa maior preocupação é a conquista dessa situação. Então, foi passado um ano, ele não adquiriu todas as habilidades necessárias, então nós vamos retomar, tá? Passando aqui. Então, aqui eu tenho mais um exemplo disso, através das defasagens de aprendizado. Então, como eu acabei de citar, no 6º ano, eu tenho habilidades que vão ser passadas para o aluno e muitas das vezes não são retomadas habilidades de anos anteriores. E aí isso vai se acumulando, como o iceberg vai crescendo. Então, aí ele chega no 7º, as habilidades do ano anterior não foram retomadas, e aí vão aumentando as dificuldades daquele aluno. Chega no 8º ano, muitas das vezes 8º ano, corpo humano, o professor já vem com outro conteúdo, outro eixo temático, e não se preocupa em pensar, será que meu aluno passou pelo 6º, pelo 7º? Eu, como professora em sala de aula, quando eu chegava geralmente com alunos de 2º ano, sempre me preocupava, como foi o ano anterior de vocês? O que vocês tiveram de aprendizado? E a partir disso que seria o meu ponto de partida, mas nem todo mundo, né, passa por essa situação. Então, as habilidades essenciais, elas vieram para agregar o currículo paulista. Então, nós já temos uma linha de habilidades que a gente tem que trabalhar, de conteúdos que a gente tem que trabalhar anualmente com os nossos alunos, mas hoje em dia, a gente não deve só ficar engessado só no ano que a gente está trabalhando. A gente pode sim e deve retomar anos anteriores, tá? Isso independente de bimestre. Pode ser o primeiro bimestre, segundo, terceiro, não importa, tá? Isso tudo vai variar de acordo com as dificuldades dos meus alunos. E esse gráfico, ele é nítido, porque ele vê ali onde já se viu no 8º ano do ensino fundamental, o aluno ele passou por 5º, por 6º, por 7º, não adquiriu essas habilidades, então vai ser um aluno que vai se formar, vai para o ensino médio, vai continuar carregando isso. É a nossa preocupação. Eles vão passar? Vão. Mas e a qualidade desse aluno? Vai existir? Não, né? Então, o nosso trabalho hoje é se preocupar não só com a quantidade de alunos que vão ser aprovados, é sim com a qualidade desses alunos que estão sendo aprovados, tá? Então, eu tenho aqui o exemplo do iceberg. Quais são as recomendações de estudos no caso de um problema detectado em sala de aula em relação ao iceberg? Incentivar as práticas pedagógicas com apoio dos estudantes. Então, nesse momento que a gente vive de pandemia, existe a possibilidade o aluno não ter interesse, muitas das vezes, pelo sistema online. Então, o professor, nesse momento, ele tem que buscar estratégias para atrair os seus alunos, para trabalhar essas habilidades essenciais e despertar realmente. E vamos falar, os professores de ciências, né, eu sou até, ciências é uma matéria que eu amo, eu sou apaixonada, então despertar essa paixão nos alunos, né, esse interesse em querer aprender, em conhecer, em desenvolver essas habilidades, né, incentivar o aluno como protagonista no ensino de ciência, em ir atrás do conhecimento, a buscar. E isso tudo cabe ao professor de ciências, essa conquista, que vai muito mais além do conteúdo. Então, desenvolver suportes para aprendizagem e estratégias. Aqui entra muito em relação à exploração das tecnologias hoje atuais, né? Quais são as ações da SEDUC quanto a isso? Qual a preocupação da SEDUC quanto a isso? Então, a SEDUC hoje apresenta para nós materiais, no Aprender Sempre, para diferentes perfis de estudante, porque numa sala de aula de 30 alunos, eu tenho alunos que conseguem acompanhar muito bem as habilidades do ano que eu estou trabalhando, e vai ter alunos que vão ter mais dificuldade. Então, eu, enquanto professor, vou ter que planejar a minha aula, após um diagnóstico da turma, para saber qual que é a melhor maneira de atingir os meus alunos. Então, tudo tem que ser baseado na minha realidade, na minha comunidade, na minha escola, na minha turma, tá? Eu falo como um todo, mas cada um tem o seu perfil. As formações,
Antes, em relação a habilidades essenciais e recuperação e aprofundamento, que vai ser abordado depois pela professora Daniela, ela tinha um foco apenas em língua portuguesa e matemática. Só que hoje a gente tem também o ensino de ciências da natureza, principalmente com foco nos anos finais do fundamental e no caso do terceiro ano do ensino médio, que são as turmas de final de ciclo, onde não vão ter a mesma oportunidade dos outros de recuperar isso que foi perdido, essa oportunidade de vivenciar, de desenvolver essas habilidades que foram perdidas, né? Então, aqui, o contexto, né, do híbrido, tanto do presencial quanto do online. Outras recomendações: mensurar o avanço na aprendizagem. A educação, ela vem avançando cada vez mais. Então, até 2 anos atrás, a gente usava o recurso em sala de aula, que era o giz e a lousa e a fala. E hoje em dia nós temos N ferramentas, o CMSP está aí para nos ajudar, também vai ser falado depois, abordado pela professora Daniela. Nós temos aí o Google Meet, nós temos ferramentas da Microsoft, ferramentas institucionais. Então, isso é muito válido para ser explorado. Quais as ações da SEDUC? Então, assim, quais são as ações? Uma das ações da SEDUC é em relação a saber como que está ocorrendo a aprendizagem desses alunos. E isso é através das avaliações propostas. Então, nós vamos ter avaliações agora em 2021 que vão ser cobradas essas habilidades essenciais, se elas foram abordadas de forma corretamente, se os alunos estão acompanhando. Então, isso é muito importante ser trabalhado, porque isso vai ser cobrado futuramente. Como eu disse, o nosso foco hoje não é só em aprovar o aluno, e a gente tem que trabalhar isso também, essa cultura com os nossos alunos, que adianta ele ter um diploma do fundamental e um diploma do ensino médio e não adquirir aquele conhecimento daquele ciclo. Então, a gente precisa despertar, nós precisamos despertar essa atitude dos nossos alunos. O protagonismo em relação à disciplina de estudos, né, e de conhecimento. Então, aqui nós temos como identificar as habilidades essenciais. Então, muitos professores se perguntam, mas Patrícia, como que a SEDUC selecionou essas habilidades para serem trabalhadas? De antemão, tantas habilidades que devem ser trabalhadas. Então, a SEDUC fez uma correlação com as habilidades que muitas das vezes apareciam no currículo de outras disciplinas, de forma interdisciplinar. Então, como a gente vê no gráfico, a gente vê que em matemática no 8º ano, a gente trabalha grandezas e medidas. E tem a parte que fala sobre temperatura, área, capacidade, volume, coisa que vai ser também abordado na habilidade do 7º ano em ciências, depois no ensino médio. Então, esse levantamento de habilidades essenciais foram feitas com base nas habilidades que se repetiam, se repetem em anos futuros. Então, se o aluno não conseguiu aquela habilidade no 6º ano, aquela determinada habilidade que vai ser requerida lá no 8º ano, então é essa que o SEDUC vai colocar ali para a gente reforçar, tá bom? Para superar a defasagem. Aí vem a questão, em sala de aula, professor de 9º ano, que é um dos anos mais cobrados por ser final de ciclo, né? Um professor do 9º ano diagnosticou que os seus estudantes apresentam defasagem em anos anteriores. O que ele deve fazer? Primeira sugestão, focar em sanar essas defasagens. Mas e aí, como que ficam as habilidades do 9º ano? Quer dizer, ele vai retomar as habilidades do 6º e não vai conseguir dar a continuidade do 9º? E segunda opção, ensinar apenas as habilidades do Unicere. Então, beleza, então eu vou ignorar a defasagem dos meus alunos do 6º, 7º ano, eles não aprenderam porque eles não tiveram oportunidade, por N fatores, e vou dar sequência às habilidades do 9º ano. Será que isso é o mais adequado? Então, a nossa terceira opção, que a gente acredita que seja a proposta que vai atender a situação. A terceira opção é focar na retomada das atividades essenciais de anos anteriores, que são mais importantes para os estudantes desenvolver as habilidades do próprio Unicere. Então, eu, quanto professor, eu tenho que conhecer essas habilidades, eu tenho que me aprimorar desse documento, que está lá no site da IFAP, então eu tenho que ir atrás.
quais são as habilidades que são desenvolvidas em ciências no 6º, 7º, 8º e 9º ano. E aí, conforme eu faço o meu diagnóstico com meus alunos, é igual um remédio. Tipo, eu vou no médico, estou no médico, e de repente eu estou com sintomas de, sei lá, virose. Então, o meu médico estudou para me dar o remédio necessário para mim poder desenvolver da minha doença. E com o professor é da mesma forma. Então, ele vai fazer um diagnóstico ali das defasagens de aprendizado dos alunos dele, e ele vai ver quais habilidades que ele vai ter que retomar em determinada série para ele poder dar continuidade no conteúdo. Ele vai conseguir fazer isso de forma individual? Não. Aqui fala de forma paralela. Então, ao mesmo tempo que ele vai ter que continuar desenvolvendo as habilidades do 9º ano, que devem ser desenvolvidas no 9º ano, ele vai ter que, em algum momento, retomar, né, de maneira cautelosa, as habilidades essenciais de anos anteriores daqueles alunos que estão com defasagem. Pergunta, isso é fácil? Não. Dá trabalho? Dá. A recompensa é gratificante? Muito. Nós, quanto professores, a gente tem que buscar constantemente se atualizar, buscar o conhecimento, verificar estratégias, comunicar com os colegas. Nós aqui do Núcleo Pedagógico estamos aqui para isso, então eu me coloco aqui total disposição, quanto professora de ciências, quanto PCNP de ciências, acredito que a Dani também. Então, assim, eu tenho uma determinada dificuldade com uma série tal, com uma turma tal, como eu devo proceder, nós estamos aqui. E nós temos aí também N materiais que a SEDUC disponibiliza para a gente ajudar nessa situação, tá? O que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? Então, o foco nas habilidades essenciais implica na priorização. O meu aluno precisa dar continuidade no 9º ano, e ao mesmo tempo ele precisa recuperar o que ele não conseguiu ano passado. Então, como que eu vou fazer? Como eu, quanto professor, vou ter que preparar um trabalho baseado ou nas habilidades, nos trabalhos, nos cadernos de recuperação e planejamento de ciências que trazem algumas atividades de recuperação que eu posso abordar com os meus alunos, então eu vou ter que ir atrás. Existem um leque de opções, de sugestões que nós damos, assim, do que dá, cabe ao professor verificar qual vai ser mais adequado à turma dele, ao trabalho dele, tá? Muitas das vezes a gente coloca aqui uma sugestão e para a sua comunidade não vai funcionar, para os seus alunos não vai funcionar. Eles podem estar muito além ou não do que aquilo que a gente vai sugerir, né? Quantas das vezes a gente está em sala de aula falando sobre determinada coisa e aí o aluno já vem, professora, vi isso. É o que eu falo, né? E começando com os meus colegas aqui. O professor precisa ter essa visão, que o aluno de 2018, 2019, não é o mesmo aluno de 2021. Como nós, profissionais da educação, não somos os mesmos profissionais. Hoje a gente está amparado por um leque de ferramentas tecnológicas, e a gente tem que se aprimorar disso a cada dia, senão a gente acaba ficando para trás, tá bom? Para que, né, mais uma vez, para que essas habilidades essenciais são utilizadas? Então, pensando nisso, a SEDUC traz para nós a matriz que orienta, né, de diversas políticas para apoio da aprendizagem. Então, aí nós temos aí, como eu disse, um leque de sugestões de como o professor pode trabalhar, né, em sala de aula. Então, a elaboração do aprender sempre, as sequências digitais, avaliações formativas, diagnósticas, que muitas das vezes são mal vistas, né, é uma avaliação, é uma cobrança. Não, de certa forma ela vem para verificar o nível de aprendizado do aluno, se está adequado, se não, qual é o nosso ponto de partida. Ela vem para trazer o diagnóstico, no caso, o diagnóstico geral, para até mesmo a SEDUC se alinhar ali, como que ela vai poder colaborar com o trabalho dos professores. Aí eu passo a palavra agora para a professora Daniela. Obrigada, Patrícia, professores e professor, em resumo, né? Então, tudo isso que a Patrícia nos explicou aí, né, o que é essa matriz de habilidades aí? É um documento que trata da priorização aí, né, dessas habilidades que estão defasadas. Desde o primeiro ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio, esse documento, ele vem para priorizar, é um documento orientador, né, um currículo em ação, que ele está baseado nas premissas lá da BNCC,
Tá? O currículo oficial de priorização para segundas e terceiras séries do ensino médio também, né? Essa priorização aí, ela focou nas habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que esses alunos continuem essa trajetória escolar aí. Então, foram consideradas na elaboração dessa matriz, das habilidades essenciais, né, os anos e séries correntes e os anos e séries anteriores também, né, que foi um requisito aí para a produção desse documento orientador. Então, para que serve, né? A Patrícia já falou também, para que serve, né? Para orientar, né? A gente tem um documento orientador, né? E dentro desse documento a gente tem todos os componentes curriculares, artes, inglês, geografia, história, né? Ciências, biologia. Então, como eu disse lá no slide anterior, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio, né, a gente tem ali o currículo em ação, tá? A elaboração do Aprender Sempre também, então essa matriz de habilidades essenciais, ela serviu para isso, o Aprender Sempre, que é o material ainda utilizado no segundo e o terceiro ano do ensino médio, tá? Então, assim, foi utilizado também essa matriz na elaboração das sequências digitais de atividades, né? A elaboração das ADEs, das APs, enfim. Para o planejamento também, a gente pode utilizar para o planejamento da realização, né, dos planos de aula ou das formações, até mesmo dentro da escola, e elas estão coerentes ali com as aulas do CMSP, né, elas estão coerentes com as aulas. Então, lá no CMSP, na programação do CMSP, também existem lá sequências de atividades, o programa Recuperação e Aprofundamento. Bom, então, onde pode ser encontrada, né, essa matriz de habilidades essenciais? Tá? A gente tem do ensino fundamental e do ensino médio, mas a gente tem um documento, né, orientador aí, que vai desde a primeira série do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio, como eu já disse, tá? Dentro do site da EFAP, lá em Currículo Paulista, a gente acha lá todo o material do ensino fundamental e médio, tá? A matriz completa de todos os componentes curriculares, anos e séries, também. A gente consegue baixar esse arquivo, o professor consegue baixar, usar no seu planejamento, no seu plano de ação, no seu plano de aula. Aí apresentando, né, para conhecer mais aí, a gente tem ali as habilidades essenciais, que ela vem descrita assim, de 2020 a 2021, né, porque houve essa necessidade de, desde 2020, focar nas habilidades essenciais. Os materiais que são utilizados, né, desde os anos finais do ensino fundamental, então eu coloquei ali, né, um exemplo do sexto ano, currículo em ação, até o primeiro ano do ensino médio, então eles passam a pertencer a uma mesma coleção, que é o currículo em ação. A partir do ano que vem, o segundo médio também passa a integrar essa coleção, e a partir de 2023, o terceiro médio. Né? Então, está sendo gradual essa inclusão desse material na rede. Por enquanto, segunda e terceira série do ensino médio continua com o caderno São Paulo Faz Escola. E o material Aprender Sempre, que é o material do Programa de Recuperação e Aprofundamento, tá? Que foca nas habilidades essenciais em defasagem aí do ano de 2020 a 2021. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, retirados lá das matrizes, né, da matriz de habilidades essenciais, né. Eu trouxe aqui uma habilidade do 9º ano de língua portuguesa, então ensino fundamental, 9º ano ali de língua portuguesa. Então, analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, enfim. Só para mostrar para vocês esses exemplos aqui, que todos os componentes curriculares estão inseridos dentro da matriz de habilidades. Aqui eu trouxe uma outra habilidade de matemática, depois, na sequência, a gente tem uma outra habilidade
de ciências da natureza também, né, do 9º ano também. E, por último, ali eu peguei uma outra habilidade, né, eu trouxe uma outra habilidade aqui de biologia, né, do primeiro ano do ensino médio. Então, está lá, ó, ciências da natureza e suas tecnologias, lá no código da habilidade. Então, diante de tudo isso, né, que a gente viu, que eu e a Patrícia a gente apresentou para vocês, a gente pergunta e pede para vocês que vocês pausem o vídeo durante 5 minutos para essa interação, né, para vocês pensarem, né, em como o ensino na área de ciências da natureza pode contribuir para a formação do sujeito transformador na perspectiva da educação integral. Pausa para o vídeo, 5 minutos de interação, daqui a pouquinho a gente volta. Retomando, então, o programa de recuperação e aprofundamento, ele traz aqui, né, no gráfico, várias inserções, né, que fazem parte. Então, primeiro o foco é no currículo. Então, o currículo, ele é o norte do professor. O professor, ele tem que se aproximar do currículo, ele tem que ver quais habilidades que ele tem que trabalhar com cada aluno em cada ano, né? Isso é muito importante, né? O currículo nada mais é do que são os conteúdos. Então, existem os conteúdos a serem abordados de acordo com a faixa etária, de acordo com a sua série, e existem habilidades a serem trabalhadas naqueles alunos, né? Então, nós temos aí os recursos didáticos, que podem... Aqui nós temos materiais impressos e digitais, porque aqui também a gente entende que na nossa realidade muitos alunos não têm acesso à tecnologia, então nesse caso dependem sim de materiais impressos, além dos materiais impressos oferecidos pela SEDUC, que são os cadernos dos alunos. Então a formação focada no uso dos materiais e avaliações. Então assim, a formação na escola em relação aos PCs devem ser voltadas com a realidade da comunidade escolar. Então, se eu tenho uma determinada turma, um 6º ano, que nós temos 20 alunos com defasagem, então essa interdisciplinaridade deve haver. Então, se está com dificuldade em ciências, provavelmente deve estar em matemática, em português, em outras, e essas habilidades geralmente sempre casam. Então, por isso que existe essa formação antes. Por isso que existe o EPPC, então para ser passado essas dificuldades, essas defasagens, quais são os pontos de partida da escola, quais são as ações a serem tomadas da escola em conjunto, porque o professor nesse momento não está sozinho, e os alunos não estão sozinhos, a escola não está sozinha, ninguém está sozinho, a gente um ajuda o outro, a gente se aproxima de forma online, o distanciamento é só presencial, online a gente tem que se aproximar. A tecnologia que veio aí para nos ajudar, né, no caso o CMSP, que está aí, a Dani depois vai comentar sobre o repositório. Isso é muito importante a gente abordar não só com os professores, mas com os alunos também. De repente eu perdi lá aquela aula que eu gostaria de ter visto, e aí como que eu faço para acessar aquela aula? Então a gente tem aí o recurso do repositório para ir atrás disso. O acompanhamento, eu acho que o acompanhamento também é fundamental. A gente tem as escolas de período integral, as PEIs, e a importância do tutor, que é aquele profissional que acompanha a vida acadêmica dos seus alunos. Na escola regular, geralmente nós não temos isso, mas nada impede do professor acompanhar a sua turma, acompanhar a evolução da sua turma, acompanhar os seus alunos. Eu acho que essa aproximação, ela tem que existir, né? Independente do número de alunos, ela deve haver essa aproximação. Aqui é o nosso cronograma de integrados de recuperação e aprofundamento. Mais uma vez, esse cronograma ele era só destinado à língua portuguesa e matemática, e a partir do 2º bimestre agora ele vem com ciências da natureza, porque essa do que verificou que é uma disciplina também muito importante e que as habilidades que trazem de ciências da natureza vão ser cobradas futuramente em matemática, em português, em outras matérias. Então, por isso que a gente está correndo atrás agora. Aqui é o site de referência, o Drive, para vocês irem atrás do material, mas nada impede também de você acessar, tá aí o Google, né, você coloca lá repertório do CMSP, ele vai te direcionar. Se você colocar habilidades essenciais das ciências da natureza no Google também, ele vai te direcionar ao site da EFAP,
Então, assim, nada te impede de você correr atrás e até mesmo passar isso para os seus alunos. Eu acho muito importante também esse diálogo com os alunos, vocês passarem para os alunos. Então, olha, nós estamos trabalhando tal matéria, nós vamos retomar devido à maioria de vocês não ter tido ano passado. Então, eu acho que até mesmo em relação aos pais, também é muito importante esse diálogo da família, porque nesse momento que a gente vive, a família é primordial no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Então, passar para a família, olha, a gente está indo para esse ponto de partida. Claro, Patrícia, não vai ser sempre que eu vou ter isso, mas pelo menos uma vez por mês, uma reunião de pais, quando houver, passar que existem a recuperação e aprofundamento, que existem o trabalho das habilidades essenciais, que é necessário o desenvolvimento dessas habilidades para os alunos, para os filhos de vocês não ficar igual o iceberg, só acumulando defasagem, só crescendo por baixo dos panos, e as pessoas falam, não, mas já está no nono ano. Mas como que está esse aluno do nono ano? Será que ele está de acordo com as habilidades do nono ano? Será que ele vai conseguir a procedência no ensino médio? Então, essa é a nossa preocupação. Passo a palavra para a Dani. E junto com essa matriz de habilidades essenciais, né, junto com essa preocupação da SEDUC, a SEDUC lançou aí essas sequências de atividades de ciências da natureza, também no segundo trimestre, e ela trouxe para a gente esse roteiro formativo aí do programa de recuperação e aprofundamento, né, que é uma especificação dos temas centrais aí, que é denominados eixos formativos, né, que precisam ser abordados em sala de aula, né, por conta dessas habilidades em defasagem, né, cada uma chamadas de sequências de atividades do bimestre. Então, esse roteiro formativo, ele vem para orientar os professores de Ciências da Natureza e Biologia, desde lá do nono ano até a terceira série do ensino médio, dentro aí dessas disciplinas da área, né? Então, engloba também a biologia, a física e a química, que eu e a Patrícia hoje não vamos abordar, né, essa parte aí, porque não somos especialistas nisso, tá? Mas em biologia e ciências, nós estamos à disposição de vocês no que for preciso. Os objetivos desse roteiro formativo, então, apresentar um panorama dessas temáticas que são indicadas nas sequências de atividades, especificamente aí para o ensino médio, né, fortalecer as abordagens em multidisciplinaridades aí entre professores de biologia, física e química, né. Então, por que ele fala assim, especificamente para o ensino médio? Começa lá desde o nono ano, porque o nono ano ele começa a tratar tanto da biologia, como da química e da física, né? Então, ele oferece informações para que o professor que atua em diferentes anos escolha qual transmissão ele deve acompanhar isso daí, né? E apresentar os objetivos específicos também voltados às ações dos saberes que esperamos ser mobilizados aí, construídos ou reconstruídos e reelaborados pelos professores ao longo das formações. Dentro desse roteiro formativo, né, quais são as competências específicas aí de ciências da natureza, né? Então, para esse segundo trimestre de 2021, o eixo formativo principal desse roteiro formativo é a alfabetização científica e o letramento científico, né? Que no currículo paulista ele já vem trazendo para a gente as habilidades da área, né, que estão relacionadas de um modo a construir e consolidar esses conhecimentos, desde lá a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, né, o Fundamental 2, e até o ensino médio, tá? Com vistas aí ao letramento científico. Então, essa premissa ela está dentro do currículo paulista. A alfabetização científica, né, ela está relacionada com o favorecimento aí dessas discussões, abordagens através de atividades problematizadoras, que vão ressaltar essa relação entre as diferentes áreas do nosso cotidiano, né, e aí é de fundamental importância que o ensino de ciências possibilite esse diálogo entre os conhecimentos, né, a tecnologia, porque a gente tem visto muito, e a gente tem utilizado muita tecnologia também, né, e as implicações da tecnologia aí para a sociedade e para o meio ambiente também, né.
dentro lá do roteiro formativo, a gente também trabalha essa questão, né, da tecnologia, das radiações, enfim, lá no nono ano, né, que a Patrícia abordou isso daí na última formação, tá? Ainda dentro dos compromissos da área de ciências da natureza, né, é promover aí o letramento científico, né, junto com a investigação científica e promover aí um sujeito transformador do ambiente onde ele está, né, um aluno protagonista, um aluno que se envolve com as ações da sua comunidade. O letramento científico envolve essa capacidade de compreender, interpretar o mundo natural, social, tecnológico, mas também transformá-lo nos aportes teóricos, né? Então, trazer isso para dentro da teoria também, tudo que ele vive, tudo que ele vê, né, no mundo dele, no mundo natural, ele trazer isso para a ciência, entender esse contexto. A investigação científica, então, ela pressupõe o quê? Uma observação e análise dessas evidências, né? De tudo isso que o aluno, ele está percebendo em torno dele, né? E a proposição de hipóteses na definição de um problema, uma experimentação, uma construção de modelos, né, de métodos, né, a metodologia científica, a própria metodologia científica, né, a questão da tecnologia, o significado de tecnologia tem a ver com métodos, né, adquirir métodos aí. Então, nesse exercício investigativo, podem ser desenvolvidos pensamento crítico, a criatividade, a responsabilidade, a autonomia, né, para aprofundar as relações interpessoais também entre eles. Tá? Então, assim, basicamente, a alfabetização científica é o sujeito ele se apropriar do conhecimento que está ao redor dele o tempo todo acontecendo, né? Uma criança pequena, ela percebe, né, as mudanças de estações do ano, as mudanças, né, de dia, de noite, né, por que as folhas caem das árvores. Então, tudo isso é alfabetização científica, né? Ele está se apropriando daquelas mudanças que estão ocorrendo ao redor. E aí, dentro desses eixos formativos, que nem a gente falou, né, a gente tem essas sequências de atividades, que elas vão desde lá do nono ano até o terceiro ano do ensino médio, né? Então, passando pela sequência de atividades 1, que dentro aí das ciências aí a gente tem o estudo de energia, de radiação, de tudo, né? Então, desde lá da natureza, a ciência, os fatores éticos, né, na sequência de atividades 2, e ciência e tecnologia, sociedade e meio ambiente, lá na sequência de atividades 3 também. Então, essas sequências de atividades aí, elas aprofundam em um eixo estruturante, que é a alfabetização científica. Lá no roteiro formativo, então, ele propõe, né, alguns objetos de conhecimento aí. Então, lá, no nono ano, radiação e suas implicações na saúde, a transmissão das características hereditárias na sequência de atividade 2, na sequência de atividade 3, hereditariedade e as ideias evolucionistas, né? E em biologia, ali, parte para a diversidade dos vegetais, na sequência de atividade 1, na sequência 2, o reino animal e os seus filos e taxonomia, né? A parte toda de classificação, e os aspectos da biologia humana na sequência de atividade 3, tá? Que são essas habilidades que precisam ser aprofundadas. Todas essas premissas aí, né, todas essas habilidades, elas vêm de encontro, né, com a Base Nacional Comum Curricular, né, que é a BNCC. Então, todas as premissas ali da BNCC, desde a primeira, né, conhecimento, pensamento científico e criativo, o repertório cultural, comunicação, tecnologia, trabalho, projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, tudo isso, né, está dentro do que a gente chama de alfabetização científica, né? Então, esse desejo de mudança aí da SEDUC, ele também está alinhado com essas 10 competências aí gerais
da BNCC. E falando em tecnologia também, quando a gente falou lá, né, que a SEDUC se preocupa em contextualizar, né, essas habilidades junto com as aulas do CMSP, então a Patrícia, ela comentou lá, né, que quando a gente não consegue, de repente, as aulas, essas aulas remotas, a gente sabe que a gente está em ensino híbrido, né, alguns alunos estão indo presencialmente, outros não, alguns conseguem acompanhar as aulas do CMSP, outros não, né, então quando o professor ele tem essa dificuldade, né, ele não precisa ficar desesperado, ele pode rever, né, essas aulas lá dentro do CMSP, esse é um novo recurso lá do Centro de Mídias, né, então a gente consegue entrar e ver uma reprise dessa aula, ou se a gente não vê a reprise, a gente consegue buscar também no YouTube esse vídeo, essa aula, enfim. Lá dentro do CMSP, né, na página inicial, lá, se você procurar esse globinho que eu destaquei ali, o globinho está escrito outros, você entra nesse ambiente de aprendizagem. E lá dentro desse ambiente você encontra o repositório com todos os vídeos, né, que são apresentados lá dentro do CMSP. Também tem, né, a sala do Google Classroom e toda a programação, né, a planilha de programação aí do CMSP também, tá? Lá dentro do repositório de vídeos, quando você entrar, então está escrito lá, né, todas as aulas. Mas se você quiser classificar essas aulas, então você vai lá, classificação, né? Então você vai procurar lá, por exemplo, a área de ciências da natureza. Eu quero assistir lá a aula de ciências da natureza. Então, componente curricular, você vai selecionar lá qual é o componente, né? Se é ciência, se é arte, se é história, a série, o ano, a data da realização ali, né? A classificação aqui entra, se eu não me engano, é como aluno. Aí o tipo de ensino ensino fundamental, um ensino médio, tá? A área do conhecimento, então você vai colocar lá a área de humanas, a área de linguagens e códigos, ou então a área de ciências da natureza e suas tecnologias, e pesquisar. Você pode até colocar o assunto ali, pesquisar, e isso vai aparecer ali, né? Aquele vídeo vai aparecer lá para você apresentar para os seus alunos, ou mesmo para você assistir em casa, quando não puder conciliar as aulas remotas com as aulas presenciais. Aqui eu deixo algumas referências para vocês, né, então, alguns locais aí onde você pode encontrar essa matriz de habilidades essenciais, onde você pode encontrar todo o currículo paulista também, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino médio, tá? O currículo em ação, a matriz de habilidades essenciais também, tá? O local lá, o drive, que você pode puxar também, né, esses documentos, e algumas referências bibliográficas que foram utilizadas aí na apresentação. Agradeço a atenção de todos, obrigada, ótimo dia para todos.